Olá, para você que nos acompanha nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2024. No Radar da Justiça de hoje, temos a coluna com a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto. Vamos fazer um balanço dos principais destaques do Supremo Tribunal Federal nesta semana. E ainda um giro pelos tribunais do Brasil. Fique por dentro do que é notícia nas cortes do país. Agora são 6h13. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. A gente começa o Radar da Justiça de hoje trazendo os destaques desta semana do Supremo Tribunal Federal. E quem faz essa análise do que mais impactou a semana é a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite para você. Seja bem-vinda ao Radar da Justiça. Olá, Sandra, é um prazer enorme falar com vocês mais uma vez aí na rádio e no programa Radar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com as informações fresquinhas aqui direto de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Prazer é nosso. E para começar, Karina, na abertura da sessão plenária dessa quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o aniversário da Constituição Federal de 88, no dia 5 de outubro, e ele disse que não se deve mexer em instituições que estão funcionando. Foi um recado firme e importante. Como se analisa essa fala? Olha só, Sandra, o ministro ele fez essa homenagem na quinta-feira, em razão do dia 5 de outubro, né, em que foi promulgada a nossa Constituição Federal de 88, e lembrou a importância do papel do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, dando um recado para as instituições, dizendo que ele é o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, que o propósito da Constituição é assegurar um governo de maiorias e que também é dever da própria Constituição. A Constituição assegura o Estado de Direito e os direitos fundamentais. E que o Supremo tem cumprido bem esse papel ao longo desses 36 anos que já se completam na nossa Constituição. E que muitos dos assuntos que foram regulamentados recentemente se deve a essa atuação do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida alguma representando um papel bastante importante, como avanços em relação a temas que acabam sendo de minorias. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele bate bastante nessa tecla de que a Suprema Corte, enquanto um tribunal constitucional, ele é o guardião das minorias. Então, ele falou que decisões importantes da Suprema Corte, envolvendo o direito e a favor de mulheres, afrodescendentes, comunidades LGBTQIA+, comunidades indígenas e até mesmo pessoas com deficiência, foram temas que foram decididos pela Suprema Corte e que acabaram avançando bastante em termos de direito dessas minorias. E o ministro também deixou bem claro essa questão da defesa pela democracia e a harmonia entre os poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele é um visionário, um visionário num bom sentido, vamos dizer assim, em que ele prega bastante no plenário que é preciso que haja um diálogo entre os poderes, né? Então, sim, não basta o Supremo Tribunal Federal decidir uma questão, é preciso que o Legislativo e o Executivo, de forma harmônica, como diz a própria Constituição, e em sintonia com todos esses três poderes, façam a atuação devida conforme determina a Constituição para preservar essa democracia e esse governo de maiorias, respeitando os princípios, respeitando os limites impostos pela Carta, pela própria Constituição, mas que é preciso sempre manter esse diálogo com frequência. E a defesa do pluralismo e da independência, então, não é? O pluralismo político é um dos fundamentos, sim, da República, né, Sandra? Se a gente pegar a Constituição e fizer a leitura logo do artigo 1º da Constituição, ele está ali como um fundamento ao lado da cidadania, da dignidade da pessoa humana, do respeito dos valores sociais do trabalho e até mesmo da soberania do nosso território. Então, é preciso que haja esse respeito pelas divergências e a convivência pacífica
dessas diferentes formas de se pensar. E isso é que faz o papel da democracia e faz ela se tornar tão grandiosa e ela ser preservada até hoje, ao longo de 36 anos. Se mantém firme ali, resguardando todos os nossos direitos, os direitos fundamentais, especialmente das minorias, não é, Karina? Os direitos fundamentais, veja, em 88, nós tivemos uma consagração de diversos direitos fundamentais expressos na Constituição, principalmente ali no artigo 5º, que tem um rol exemplificativo, não se esgota em si, apesar de termos já lá 79 incisos, mas ele vem como uma forma de reivindicar efetivamente direitos como habeas corpus em caso de prisão ilegal, o direito de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, situações que foram tolhidas de forma tão drástica na Constituição anterior, no período que a gente viveu de repressão e de ditadura. Esses direitos fundamentais acabam vindo expressos, e mesmo aqueles que não estão presentes na própria Constituição, parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição acaba deixando expresso de que esses direitos fundamentais eles podem ser decorrentes de tratados internacionais que o Brasil vier a afirmar e também de outros direitos fundamentais que estão esparramados em toda a Constituição e até mesmo na orientação do próprio Supremo. Tá certo, Karina. Agora vamos para outro destaque, né? Um assunto que provocou grande repercussão, já que envolve entidades desportivas, que foi a sessão sobre a legitimidade do Ministério Público para firmar acordos com essas entidades desportivas. O que o relator, o ministro Gilmar Mendes, disse? Olha só, Sandra, aqui nesse caso, a grande discussão envolvia a manutenção, uma decisão do ministro Gilmar Mendes de janeiro de agora 2024, submetida ao referendo, a uma ratificação no plenário, para verificar se o plenário concordava ou não com a manutenção dele na presidência da CBF, mas que, de acordo com a própria proposta do ministro Gilmar Mendes, o julgamento tende a confirmar, ou para depender do voto dos ministros, né? Mas assim, sim, a proposta do ministro Gilmar Mendes é que se confirme, que o plenário confirme essa liminar para manter o Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, no cargo, e para que se confirme a possibilidade do Ministério Público firmar acordos, tanto na via extrajudicial, propondo termos de ajustamento de condutas com essas entidades desportivas, ou a atuação do próprio Ministério Público na via judicial, por meio das ações civis públicas em detrimento dessas entidades desportivas. E o questionamento que se faz aqui era justamente sobre a legitimidade ou não do Ministério Público firmar esse tipo de termo de ajustamento de conduta em questões que, o que se alega aqui nesse caso, interna corporis. Então, o argumento é de que existem algumas decisões judiciais que acabaram sendo suspensas porque o Ministério Público não poderia atuar, não poderia intervir nessas questões relacionadas às entidades desportivas e à prática do desporto, principalmente em relação à eleição da presidência da CBF. E para o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Corte, ele disse não, é possível sim que haja a intervenção não só do Ministério Público, judicial e extrajudicialmente, como também do Poder Judiciário. Então, esse julgamento ele não foi finalizado ainda. O voto do ministro Gilmar Mendes é um voto bastante longo e ele acaba concluindo pela legitimidade e acabou sendo suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Sim. E aí a gente sabe, Sandra, que no regimento interno do Supremo, o ministro que pede vista regimental, como fez o ministro Flávio Dino, ele tem 90 dias para dizer para o presidente que o processo já está apto a voltar à pauta de julgamentos. Isso não significa que em 90 dias, necessariamente, o julgamento será retomado. Está suspenso por enquanto. Outro tema, Karina, muito importante dessa semana foi o início do julgamento das ações contra a política antimanicomial criada pelo CNJ a partir da Resolução 487 de 2023. Foram ouvidos os argumentos das partes nessa sessão, de terceiros interessados. É um tema complexo e polêmico, não é, Karina? Muito polêmico, Sandra, esse tema. Olha só, são 4 ações que estão na pauta de julgamentos
E dessas 4 ações, 3 são ações diretas de ação direta de inconstitucionalidade e uma ADPF, e todas elas questionando se o CNJ poderia, principalmente a CONAMP, que é uma das autoras, questionando se o CNJ poderia instituir essa política antimanicomial, determinando, inclusive, nessa resolução, a extinção, por exemplo, dos manicômios judiciários no Brasil. E esses manicômios judiciários, eles existem hoje para que aquelas pessoas que cometeram um determinado crime, mas que não podem ser encaminhadas para a cadeia, vamos entender dessa forma, mas porque elas são doentes mentais e precisam de tratamento, e por isso elas são submetidas às chamadas medidas de segurança, e aí seriam internadas nesses manicômios judiciais, nesses hospitais de custódia. O CNJ entende que esses manicômios não cumprem a sua função social, não são eficientes para recuperar essas pessoas, e aí propõe o fim dos manicômios e o tratamento desses pacientes, dessas pessoas, por meio dos próprios hospitais do Sistema Único de Saúde. E aí, o argumento trazido nessas 4 ações são dos mais variados, dizendo que essa medida inviabilizaria um tratamento adequado e comprometer a segurança pública e a saúde coletiva. Sim. Uma vez que poderia ser colocado até em liberdade pessoas com alta periculosidade. As famílias, né? Isso, as famílias. Veja, não havendo leito ao argumento de que o próprio Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde público, já está tão congestionado que não teria condições de receber essa população. Sim. Então, eles seriam colocados ou em liberdade ou devolvidos à família. E como é que ficaria essa reabilitação, essa aplicação dessa medida de segurança? E o argumento é de que o CNJ estaria legislando essa política antimanicomial, seria uma política voltada ao processo penal e ao direito penal, que seriam da competência da União legislar. Então, somente o Congresso Nacional poderia editar uma lei formal para tratar desse assunto, e jamais o CNJ, ainda que no âmbito só do Poder Judiciário. Então, há todo um argumento em volta trazido tanto pelos autores dessas ações, como também pelos chamados amigos da corte, que foram vários, Sandra, que acabaram fazendo uma sustentação oral, Sim. entendendo que essa norma deve ser declarada inconstitucional. Tá. O julgamento ainda não começou. A esse julgamento foi aplicada a técnica nova trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso quando assumiu a presidência do Supremo. Somente a leitura do relatório e das sustentações orais aconteceram, para também, num outro momento, os ministros poderem votar e o ministro relator dessas 4 ações, Edson Fachin, poder proferir o seu voto efetivamente. Por enquanto, o que temos é que está na pauta do Supremo essa política antimanicomial e a resolução do CNJ que cria toda essa política, e o assunto que pode voltar a qualquer momento ao plenário. Também, Sandra, encontro marcado com esse tema dentro em breve. Exatamente, um tema importante que afeta toda a sociedade e que realmente é bem polêmica, porque vale, né, tem o lado da família que tem essa pessoa doente mental em casa, é muito complicado. E a questão da segurança pública também. Ô Karina, te agradeço muito pela sua contribuição aqui com o Radar da Justiça nesta sexta-feira, o Radar da Justiça da Rádio TJ Minas, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma ótima noite para você, até a próxima. Até a próxima, Sandra. Sempre um prazer falar com todos vocês aí de Minas Gerais. Um abraço especial a todos os servidores do TJ Minas e o pessoal da rádio do TJ também. Um grande abraço, até a próxima semana. Conversamos com Karina Zuccolotto, que é advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. E agora, o nosso giro pelos tribunais brasileiros no próximo intervalo. Voltamos já. Radar da Justiça. 6h27, agora vamos saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil.
Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, PNUD, realizam primeira reunião para a implantação do programa pós-medida do CNJ. O destaque de Lígia de Matos. Foi realizada hoje a primeira reunião do Grupo de Trabalho para a implantação em Sergipe do Programa de Acompanhamento a Adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa do Conselho Nacional de Justiça. O encontro foi articulado pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é desenvolvido em parceria com o CNJ. O programa acompanha adolescentes e jovens na transição da extinção da medida socioeducativa de internação ou semiliberdade, fase conclusiva, e em até 1 ano após o cumprimento. Por adesão voluntária, auxilia na construção de novos vínculos com a comunidade e políticas públicas. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas promove projeto Oficina de Parentalidade e alcança 49% de acordos. Cristina Mara. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Famílias do TJ do Amazonas promoveu mutirão de conciliação com 118 audiências de processos das varas de família, obtendo 58 acordos entre as partes, o que representou 49% das audiências. Todas as ações pautadas foram resultado da Semana de Intervenção Psicossocial e das oficinas de parentalidade. Momento de orientações que podem se desdobrar em outros atendimentos psicossociais às famílias envolvidas e que tiveram apoio tanto da equipe do direito, como servidores, assessores e estagiários, quanto do psicossocial do Sejusc Famílias. A oficina de parentalidade contou com mais de 162 participantes, com impacto em 118 famílias. Tribunal de Justiça de São Paulo condena o município e a concessionária de transporte público a indenizar passageiro cadeirante. Mércia Lívia traz os destaques. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da terceira vara de Fazenda Pública da capital, que condenou o município e a concessionária de transporte público a indenizarem um homem cadeirante que caiu em via pública após ser impedido de embarcar em ônibus. A reparação foi fixada em R$20 mil. O relator do recurso, desembargador Renato Del Bianco, afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, uma das alegações do município no recurso. Tribunal de Justiça de Santa Catarina empossa novos juízes substitutos. Denise Guimarães. A solenidade de posse dos novos juízes substitutos do Poder Judiciário catarinense, aprovados no concurso público, será realizada na próxima segunda-feira, 14 de outubro, às 5 da tarde, na sede do TJ de Santa Catarina. Ao todo, 34 candidatos foram aprovados no certame, que foi concluído no período recorde de 10 meses e envolveu 5 etapas. A comissão do concurso foi presidida pelo desembargador Cid Goulart Júnior, primeiro vice-presidente do TJSC. A cerimônia será conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto. 6h31. O Radar da Justiça fica por aqui. Você pode acompanhar este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. Até segunda-feira. Tchau.